Olá, brasileiros e brasileiras. Sou Gilson Dias, candidato a presidente do Brasil, independente, sem partido político, na chapa composta por Gilson Dias, candidato a presidente, e Arthur Leão, candidato a vice-presidente. Bom, essa live de hoje é minha com o candidato a vice-presidente do Brasil, Arthur Leão Azevedo. Então nós vamos apresentar, nossa chapa, nos apresentarmos ao povo brasileiro, porque a partir da semana que vem, na próxima terça-feira, nós começaremos a campanha eleitoral. Aí será a campanha eleitoral real mesmo, com número, com pedido de voto, com tudo que pode ser feito, Então, hoje nós estamos apresentando apenas a nossa chapa, e falando de algumas questões gerais sobre o Brasil, que faz parte do nosso projeto de governo democrático. A única candidatura democrática hoje do Brasil é realmente a nossa, porque nós somos amparados pelo artigo 23 do Pacto de São José da Costa Rica, combinado com o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Esse artigo 5º, parágrafo 1º, fala que o Pacto de São José da Costa Rica tem aplicação imediata no Brasil. Por isso que tem essa combinação normativa. Bom, o nosso programa de governo, a principal coluna, vamos dizer, o principal pilar desse programa é a democracia, defesa da democracia de verdade, democracia plena, e não a democracia hipócrita, como a gente viu ontem naquela carta à democracia feita por banqueiros, pela elite, que não tem condições nenhuma de falar em democracia. Democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Vou convidar, então, para entrar na live, o Dr. Arthur Leão Azevedo, nosso candidato a vice-presidente do Brasil. Bom, já coloquei aqui a solicitação. O Dr. Arthur deve estar entrando. Ô, doutor Arthur, tudo bem? Como é que vai, mano? Tudo bem. Boa noite. Com muita satisfação, fico muito feliz de estar participando dessa live hoje aqui, junto com você, para poder a gente desenvolver alguns temas que são necessários para a nossa candidatura. Inicialmente eu estava falando que essa live de hoje, o propósito maior é nós nos apresentarmos ao povo, e também falarmos desses temas mais importantes que nós estamos trabalhando em conjunto. Bom, eu vou me apresentar, meu nome é Gilson Dias, eu sou formado em Ciências Sociais, sou sociólogo, sou advogado, piloto, mestre em Direito e advogado, militante, com vários cursos de pós-graduação, de mestrado, e cursos também no exterior, fora do Brasil, nas universidades, principalmente de Lisboa e na Universidade de Coimbra, e sempre quis ver o Brasil como um país desenvolvido, um país de primeiro mundo, um país sem pobreza, até porque o Brasil é um país que tem muitas riquezas, É o país do mundo que tem a maior quantidade de riquezas naturais, minerais, tem petróleo, tem agora a Amazônia Azul, além da floresta amazônica ter maior biodiversidade do mundo, tem a Amazônia Azul com a maior biodiversidade marítima do mundo. Então não há o porquê do Brasil ser um país subdesenvolvido. Então a nossa proposta, junto com o povo que vem nos apoiando cada vez mais, mesmo nós sofrendo o boicote das grandes mídias, dos meios de comunicação que fingem não nos conhecer, porque nós já formalizamos, inclusive, no TSE a nossa candidatura e já encaminhamos para todas as redes, Rede Globo, Band, SBT, e-mails informando da nossa candidatura. Então, é uma opção mesmo dos grandes veículos de comunicação
junto com essa oligarquia partidária espoliadora do Brasil, que fica tentando esconder a nossa candidatura. Mas eles não vão conseguir esconder, porque disposição para a gente não falta. Não é, Arthur? Se apresenta aí agora. Com certeza. Eu sou advogado militante há mais de 20 anos. Sou especialista em Direito Processual Civil pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Sou especialista em Direito Civil pela Universidade Estácio de Sá. Tenho artigo científico publicado na revista da Emerge. Já fui convidado para dar aula na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na subseção de Niterói. O que você está falando, doutor Gilson, meu amigo, você tem toda a razão. Porque eu tenho alguns dados aqui, alguns dados históricos do nosso país. Você vê, a independência do país ocorreu em 1889, em que nós saímos de um sistema, né, de império e passamos para um regime presidencialista. De 1889 até 2022, nós tivemos 38 presidentes da República, 7 presidentes da República foram presos e até hoje nenhum deles resolveu o problema do desemprego, da fome, da educação e da saúde que atinge a nossa sociedade. Então, você vê que entra ano e sai ano, é aquela mesma proposta, uma proposta que vem, muitas das vezes, manipular o cidadão brasileiro de bem, porque a sociedade está a pedir socorro, e a nossa proposta é essa. A nossa proposta visa libertar a sociedade desse momento tão triste que o país vem vivendo. E o que você acha, Arthur, dessa questão aí? Eu até anotei aqui para fazer uma pergunta, desses 5 bilhões de reais aí que são destinados para partidos políticos fazerem campanha. O que você acha disso? Eu vejo isso aí uma afronta, né? Você destinar 5 bilhões de reais para fundo partidário em um país subdesenvolvido, em que o desemprego está em alta, a fome e a miséria é constante. Isso aí é uma coisa que não tem explicação. Eles deveriam inverter. Eles tinham que destinar esses 5 bilhões para combater a fome e os 40 milhões para destinar ao fundo partidário. Talvez seria uma boa solução para sairmos dessa crise em que o país atravessa. É verdade. Com toda certeza, não tenho dúvida nenhuma de que esses 5 bilhões chega a ser realmente uma lei indecente, né? Além de imoral e inconstitucional, uma lei indecente, né? Diante da situação. Uma outra coisa que eu queria perguntar a você é o seguinte: eles tentam de tudo, né, impedir a nossa candidatura avulsa, que é o exercício da soberania popular. A soberania popular é o direito de votar e o direito de ser votado. Hoje, os 35 partidos, né, tem os donos dos partidos, querem monopolizar tudo, eles praticamente privatizaram a soberania popular. Quer dizer, e a soberania popular é uma norma imprivatizável, é uma norma de direito público do cidadão, e eles estão querendo privatizar a soberania popular. O que você acha disso? Eu acho um absurdo, porque a gente estuda aí nos livros de direito constitucional, vemos aí os elementos do Estado, que compõem o Estado, povo, território e a soberania. Então, eles colocam a soberania como se fosse um ato de império. Então, você coloca a soberania como um ato de império, isso aí impede que exista uma nova ideia para fazer com
que o povo e que o país se desenvolva. O país não está se desenvolvendo justamente porque existe esse monopólio político, existe esse fundo partidário e que os donos de partidos, eles pulverizam as verbas da maneira que eles querem, né? Muitos até dos candidatos partidários sequer recebem R$ 1 para poder financiar suas campanhas, ou seja, até a distribuição dessa verba para determinados candidatos partidários é desproporcional, porque muitos não têm nem acesso à verba, ao fundo partidário. E outra coisa, hein? Eles ali eles estão filiados a partido político, que é mais grave ainda. E se eles são filiados a partido político e a verba do fundo partidário não chega, é mais uma situação de que essa questão de filiação partidária ela já está ultrapassada. Ultrapassada porque existem novas ideias, novos ideais para que o país tenha condições de avançar. O próprio presidente de Portugal, que é um dos melhores da história de Portugal, Dr. Manuel Rebelo, né, de Sousa, ele é candidato avulso, foi candidato avulso, venceu lá e agora foi reeleito com quase 80% dos votos. Quer dizer, é um candidato sem partido, né? E o partido político, uma coisa que a gente tem que informar, né, a população, o partido político ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Ele não é nem uma pessoa jurídica de direito público. Então, por isso que eu falei dessa questão de monopolizar as candidaturas aos partidos, o que eles querem, né? Mas que o Pacto de São José da Costa Rica veio para libertar o povo brasileiro dessa privatização, né, da soberania popular. Então, eles querem o quê? Privatizar a soberania do povo, do cidadão. Ou seja, os direitos políticos do cidadão sendo privatizados por uma minoria de partidos políticos que querem subjugar 216 milhões de pessoas, né? Eu anotei outras coisas aqui também importantes, eu queria conversar com você sobre, por exemplo, você vê alguma medida assim, medida séria, né? Por exemplo, para resolver o problema do desemprego, dos sem-teto, dos moradores de rua, dos povos indígenas, quilombolas, dos descendentes dos escravos. O que você acha disso? Eu vejo que os moradores de rua, eles são fruto do problema social que o país está atravessando, né? E um país tão rico como é o Brasil deveria dar assistência a esses moradores de rua, ao desemprego, por exemplo. O desemprego, por exemplo, é necessário, sim, abrir as portas para grandes empresas internacionais para se instalarem aqui, para poder a gente gerar emprego, né? A gente daria isenção tributária e, ao mesmo tempo, geraria emprego para essas pessoas que estão desempregadas. Porque o que movimenta, o que aumenta a autoestima do cidadão é um emprego com carteira assinada. Porque o cidadão com carteira assinada, ele sabe que ele vai ter a sua garantia previdenciária, né? Os seus direitos trabalhistas assegurados. Com relação ao morador de rua, existe algumas formas de resolver isso. Em investigar da onde esse morador de rua está vindo, de qual estado ele está vindo, e aí criar aí um abrigo para dar assistência a todos esses moradores de rua, colocar eles nos abrigos para ter um café da manhã, um almoço, um café da tarde, uma janta, e daí como se diz, condições dele ter dignidade, porque o morador de rua no país não sequer tem dignidade para a sua sobrevivência, entendeu? Nesse sentido. Poderia profissionalizá-los, né, nesse centro de ressocialização. Ressocialização. Né? Os povos indígenas, coitados, né? Os povos indígenas são atacados, vivem às vezes com fome, com frio, não tem assistência governamental nenhuma, né? E ainda sofrem invasões de suas terras
por criminosos lá na Amazônia, né, que invadem as terras indígenas para poder fazer garimpo ilegal ou para extrair madeira ilegal também. Quer dizer, uma organização criminosa que atua, vamos dizer, compelindo ali os direitos dos povos indígenas, né? E a gente não vê uma força-tarefa, não vê uma organização, uma estrutura da Polícia Federal ou do IBAMA ou desses setores que foram sucateados, né, para enfrentar esses criminosos e proteger a população indígena. Então, a FUNAI hoje não é nem um indígena que é presidente. Pode uma coisa dessa? O que acontece? O indígena, ele foi um dos primeiros a habitar aqui na nossa sociedade. Então, deveria, se o governo, dar mais assistência a esse povo, valorizar mais, colocar a FUNAI para trabalhar diretamente, de uma forma assistencial, para poder contribuir de alguma forma para tirar esses indígenas da situação difícil, né? Inclusive, eu entendo que a presidência da FUNAI tem que ser exercida por um indígena, uma pessoa que conheça o que está acontecendo na sua área, onde ele mora, onde ele reside, porque o indígena ele tem mais conhecimento daquilo que passa, né? Então a FUNAI ela tem que garantir isso aí, dar mais assistência ao indígena, né? A Procuradoria-Geral da República, em conjunto com a FUNAI, fazer esse serviço de manutenção, porque a Procuradoria-Geral da República é um órgão de proteção também do indígena, entendeu? Equipar mais a Procuradoria-Geral da República, para que o procurador ele tenha condições de chegar numa área de risco, junto com a Polícia Federal, para poder ver de perto o que está acontecendo com o indígena e tomar as devidas providências necessárias para libertar o indígena das invasões desses garimpeiros, dessas pessoas que querem tomar as terras na mão grande, pessoas até de outros países que vêm para cá para querer se apropriar do nosso país, né? Temos também que fazer dar uma reforçar mais as nossas fronteiras, entendeu? Porque hoje você vê que está havendo uma flexibilização muito grande de entra e sai nas nossas fronteiras. Então, porque o Brasil faz fronteira com a Bolívia, faz fronteira com o Peru, faz fronteira com a Colômbia, faz fronteira com outros países da América do Sul, é necessário ter uma vigilância maior, uma vigilância e uma fiscalização maior, para evitar até esses tipos de atritos, né? entre garimpeiros com indígenas, entre pessoas que venham tomar terra dos indígenas com os indígenas. Isso aí que está faltando, uma maior fiscalização. É isso aí, concordo plenamente. E eu comecei falando aqui que o nosso principal projeto de governo, né, nossa principal proposta é a democracia, né? Uma democracia que seja o governo do povo, pelo povo, para o povo. Quer dizer, que a democracia seja o povo participando do poder e tendo assistência governamental e participando, inclusive, das decisões políticas. E ontem, né, eu fui surpreendido pela grande mídia que esconde a nossa candidatura, falando que um grupo lá, né, de banqueiros, né, junto com essa oligarquia partidária e tal, fizeram uma cartinha lá da democracia, uma carta à democracia e tal. O que você acha de banqueiro fazer carta para a democracia? Isso é uma coisa séria? Não, o banqueiro ele é uma pessoa jurídica, ele também contribui de alguma forma para impulsionar a economia do país, mas quem tinha que participar dessa cartilha aí é o povo, diretamente, porque o povo sofre com essa falta de estabilidade econômica, né? E o povo sofrendo com essa instabilidade econômica,
o banqueiro ele fica soberano em relação ao povo mais sofrido, né? E com relação também à questão de cobrança de tarifas, isso é uma coisa assim absurda, porque já existe os juros do cartão de crédito, já existe cobrança de tarifas bancárias, né? Já existe aquela venda casada, que todo mundo sabe, o cara abre uma conta, mas ele tem que contratar um seguro, ou um seguro de vida, ou um seguro incêndio, tal, tem essas questões também. Então, isso tinha que ser compelido pelo poder público, entendeu? Eles querem ganhar dinheiro, mas tem que saber que o povo está numa situação de vulnerabilidade atual. É isso aí. Então, em resumo, né? Em resumo, a gente tem um país que nunca teve um governo realmente popular. Nós somos os primeiros, né, a proporem, né, um governo popular, que realmente o povo participe do governo, do poder, né? E isso aí acabou gerando o quê? Exclusão social, exclusão dos povos indígenas, exclusão dos descendentes africanos, lá dos escravos, exclusão dos desempregados, exclusão dos moradores de rua, exclusão dos jovens, enfim, que não conseguem o primeiro emprego, exclusão dos idosos. Hoje, por exemplo, no meu escritório tinha lá um caso, uma idosa de quase 100 anos, que o governo federal foi lá e cortou a pensão da pessoa. A pessoa ela vive da pensão e o governo federal, sem prévio aviso, sem nada, vai lá e corta a pensão de uma idosa de quase 100 anos de idade. Então, exclusão dos idosos, enfim, são governos que governam para as elites, para eles próprios, e se abstêm de governar para o povo brasileiro. Essa que é a nossa principal proposta, né? De incluir o povo brasileiro no governo, incluir o povo brasileiro na participação política do país e estatizar a soberania popular. Nós estamos, com essa candidatura avulsa, propondo a estatização da soberania popular, que é uma coisa pública por natureza, e que foi privatizada, a soberania popular, por esse monopólio partidário, né? Essa intentona, né, golpista, né, partidária, que quer alijar, ou seja, excluir a população de participar do poder e definir o destino do seu próprio país. Então, esse é o resumo, né, da nossa proposta e que vem ganhando muita força, mesmo com os boicotes midiáticos, os boicotes das elites e tal, mas eles não conseguem, porque a gente, disposição é aquilo que eu falei, não falta. Então, eu vou pedir que você faça aí as suas considerações finais para a gente encerrar nessa live, que é uma live de esperança, né, para o povo brasileiro. Com certeza. Você falou uma coisa a respeito do desemprego. Há pouco tempo eu assisti uma entrevista de um rapaz que tinha doutorado numa determinada área e ele estava com dificuldade de arrumar emprego. Então, diante da necessidade de manter a família, ele foi trabalhar como auxiliar administrativo em uma obra. Estavam edificando um prédio lá em São Paulo. Então, ele falou, eu não tenho opção, porque se eu fizer um currículo e colocar que eu tenho doutorado, as pessoas vão pensar que eu quero ganhar milhões, então não vão me dar um emprego para poder eu me manter. Então, você vê que nós estamos vivendo num país até aqueles que querem se aperfeiçoar em termos de conhecimento estão sendo prejudicados por causa disso. Porque se você colocar um currículo mais denso, você fica assim, sem a certeza que vai ser empregado. Porque o empregador vai pensar que você quer ganhar um valor muito maior do que aquele de mercado. Então, você vê, se você estuda demais, você tem dificuldade para ter emprego. E quando você não estuda,
você também tem dificuldade para ter um emprego. Então, o país está aí sapateando e a gente não vê melhoras, né? Está uma situação muito difícil. Lamentável. É lamentável. Então, eu vou encerrando a live, né? E falando sobre isso mesmo, que a nossa proposta é de incluir o povo brasileiro no poder, né? No governo, e que nós vamos estar atentos, né? E lutando até o fim das eleições de 2022 para que nós estejamos em situação de competitividade e defendendo os povos indígenas, quilombolas, a compensação histórica dos escravos, dos descendentes, né, dos escravos, compensação histórica aos povos indígenas, tem que ter uma compensação histórica às mulheres. Por exemplo, hoje eu vejo, teve um candidato aí, não vou ficar citando o nome, né, mas tem um candidato que colocou como vice-presidente uma mulher, só para formalmente ter uma mulher na chapa. Quer dizer, as mulheres não querem isso, as mulheres querem participar substancialmente dos destinos do país de acordo com a vontade delas também. Não é só colocar uma mulher formalmente na chapa para querer fazer um marketing publicitário. Quer dizer, o principal da chapa é um machista, né? Um cara machista, né? Contra as mulheres, e coloca uma mulher como vice só para fazer propaganda. Ah, eu tenho uma mulher na chapa. Quer dizer, não é isso que as mulheres querem. As mulheres querem o quê? Ter seus direitos também resguardados, ter proteção contra a violência doméstica, contra esses feminicídios que não param de ocorrer no país. Então, as mulheres, elas merecem respeito e não serem usadas como objeto de propaganda, que é o que esse outro candidato está fazendo aí, claramente, né? E só não vê quem é tolo, né? Que não consegue ver uma atitude dessa. Mas, então, eu termino aqui agradecendo a sua participação, a sua brilhante, né, colocação aí sobre os principais temas, e vamos caminhar juntos até a vitória, né? E nosso nome e nossa foto tem que estar nas urnas eletrônicas, com o nosso número, que a gente ainda não pode divulgar, só a partir de terça-feira, mas tem que estar lá, minha foto, a sua foto, nosso número, os cargos, na urna eletrônica. Senão, a urna eletrônica ela vai estar premeditadamente fraudada, porque a pior forma de fraudar a urna eletrônica é simplesmente suprimir candidatos da urna. Quer dizer, como é que a pessoa vai lá votar no nosso número, que a gente vai divulgar na campanha, e chega lá e vai ser nulo, porque não aparece a gente. Isso aí vai ser uma programação prévia que eles vão fazer para boicotar a democracia e querer tirar a gente no tapetão das eleições. Isso aí a gente não vai aceitar. Se acontecer isso, eu já até falei, no primeiro dia após as eleições, nós vamos ter provas disso, que o pessoal que for votar na gente vai dar um jeito de fotografar lá e comprovar a fraude, e nós vamos entrar com uma ação de anulação das eleições presidenciais de 2022. Então é isso que eu termino. As minhas considerações finais é que a nossa candidatura avulsa e independente visa o aperfeiçoamento do sistema eleitoral, aperfeiçoamento e aprofundamento do sistema eleitoral. Não é que nós não somos contra aos partidos políticos, mas temos que dar condições ao brasileiro nato, dar o direito a ele de votar e poder ser votado. Entendeu? Então, a nossa candidatura avulsa visa esse momento histórico. Entendeu? Porque nós estamos cansados. Nós temos que modificar, nós temos que evoluir em qualquer circunstância, principalmente nesse sufrágio eleitoral que está se aproximando no dia 2 de outubro. Muito obrigado pela atenção. Né? Isso. Daria efetividade ao Pacto São José da Costa Rica, que já está em vigor, né? Desde 92. E que tem que ser, o Pacto São José da Costa Rica, ele tem que ser aplicado
na forma integral. Não é o jogador ficar escolhendo partes do Tratado de São José da Costa Rica, institutos, vamos aplicar só o depositário fiel, aquela parte ali da parte de cidadania, né, que há pouco tempo falou sei que política não tinha nada a ver com o exercício da cidadania, né? A gente não pode nem falar o nome aqui porque É uma autoridade, até uma maldade com o povo brasileiro. Então, a gente está buscando o aperfeiçoamento, o aprofundamento, entendeu? Através de uma candidatura independente, limpa, sem fundo partidário, né? E exigindo somente o exercício da democracia e que a isonomia constitucional e a isonomia eleitoral se torne presente nesse mundo eleitoral. É isso aí, Arthur. Muito obrigado, então, pela participação. Uma boa noite a você e agradeço a todos os ouvintes, as pessoas que ouviram, né, nossa live, as pessoas que participaram, né, e as pessoas que virão ainda ouvir, porque essa live fica disponibilizada no nosso perfil aí, Primeira Candidatura Avulsa. Então tá bom, Arthur. Um forte abraço, muito meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite para você, muita saúde e estamos juntos, se Deus quiser. Um abraço, querido. Tchau. Um abraço. Valeu. Um abraço.